Você sabia que algumas pessoas acreditam que esta escultura, feita pelos egípcios há mais ou menos 200 anos antes de Cristo, mostra que os egípcios já tinham algum conhecimento sobre aerodinâmica, e que este pequeno objeto encontrado pode ter sido feito como um modelo para que fossem criadas as primeiras aeronaves naquela época. Você já ouviu falar sobre o pássaro de Saqqara? Esta escultura atravessou os séculos e deixou arqueólogos intrigados, e provavelmente deve ter deixado você curioso para descobrir por qual motivo ela foi criada. É uma pena que essa peça única é uma testemunha silenciosa de um passado que deixa dúvidas até os dias de hoje. O pássaro de Saqqara é uma pequena escultura de madeira que foi descoberta em 1898, no então, hoje conhecido como Sítio Arqueológico de Saqqara, mas que antigamente era a necrópole da cidade de Mênfis, no Egito. Caso você esteja se perguntando, o que é uma necrópole? Era uma parte das cidades antigas, que era destinada aos sepultamentos dos mortos. Mas, continuando, o pássaro é feito de madeira de sicômoro, com um bico comprido, e se você reparar bem, vai perceber que ele até parece com a divindade de Horus, um falcão. Até aqui, houve várias tentativas de explicar o uso do pássaro naquela época, e a primeira tentativa é de que era simplesmente um objeto que era utilizado em rituais religiosos, ou até mesmo um simples brinquedo. A segunda tentativa é de que o objeto era uma representação de pássaros reais encontrados no Egito. Provavelmente você já viu em alguma explicação de história sobre o Egito, que os pássaros tinham significados simbólicos no Antigo Egito, e em várias culturas antigas. Também tentaram trazer algumas outras explicações, depois de algumas análises, mas um outro grupo de cientistas, depois de analisar a escultura, em uma exibição do Museu de Cairo, chamada de Estatuetas de Pássaros, passou a acreditar que o pássaro de Saqqara era diferente das outras estátuas da exibição, e não tinha as características encontradas nos pássaros, mas sim as características encontradas em projetos de aeronaves modernas. Isso levou algumas pessoas a acreditar que os antigos egípcios tinham conhecimento de aerodinâmica e podem até ter construído máquinas voadoras, mas nem todos concordam com essa teoria. Alguns historiadores argumentam que era bem improvável para aquela época e que o pássaro de Saqqara era simplesmente um brinquedo ou um objeto decorativo. Você acha que o pássaro de Saqqara era simplesmente um brinquedo? Um objeto decorativo? Ou é uma prova do antigo conhecimento egípcio sobre projetar voos? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se eles realmente criaram um protótipo de um avião, no tempo dos faraós, seria um bom exemplo de que este objeto estava muito à frente de seu tempo em termos de tecnologia ou história. Mas neste vídeo, o pássaro de Saqqara não é o único exemplo de um conceito tão revolucionário que você vai ver. Em 1901, um grupo de mergulhadores encontrou um equipamento, que mais tarde recebeu o nome de mecanismo Anticítera, por ter sido encontrado no mar Egeu, próximo à ilha grega Anticítera. Foi apelidado de o primeiro computador analógico do mundo, feito em torno de 100 anos antes de Cristo. Esse mecanismo de bronze foi projetado para calcular a posição do Sol, Lua, planetas e estrelas, também a fase lunar, as datas de próximos eclipses solares e até a velocidade com que a Lua se move pelo céu. Ninguém tem certeza de quem o usou e como ou onde foi feito, mas os cientistas afirmam que o aparelho é extremamente preciso e muito avançado para o seu tempo. Esta próxima criação, talvez você não tenha uma noção de quantos mil anos atrás ela foi criada. Os antigos minoicos, na ilha de Creta no Mediterrâneo, criaram um banheiro com vaso sanitário e um sofisticado sistema hidráulico com drenagem e escoamento de água. Com certeza era algo muito avançado para a época. Isso foi há cerca de 4.000 anos atrás. O encanamento e o saneamento eram tão bem feitos que ninguém conseguiu projetar nada melhor até 2.000 anos depois. Provavelmente a água fresca era fornecida por um sistema de abastecimento, e a água usada no banheiro era direcionada para um sistema de esgoto que conectava o palácio. O banheiro minoico tinha bancos de alvenaria ao longo das paredes, que eram provavelmente usados como assentos. Esses bancos eram feitos de pedra, e foram projetados para acomodar várias pessoas de uma vez. Sabe as portas automatizadas, que você vê em vários comércios e lugares por aí? Então,
Elas ficaram famosas próximo da metade do século XX, mas a tecnologia por trás delas é na verdade muito mais antiga, aproximadamente do primeiro século depois de Cristo. O matemático e engenheiro Heron, de Alexandria, surgiu com um sistema hidráulico para abrir e fechar as portas do templo. Primeiro, um fogo era aceso perto da entrada do templo. Esse fogo aquecia o ar, dentro de um tubo de metal sob uma plataforma elevada, que empurrava a água para um recipiente suspenso. O peso da água ia enchendo o recipiente, e ativava um sistema de roldanas que abria as portas do templo. Mas, não era nada como uma porta de supermercado que se abre na sua frente, antes que você tenha tempo para pensar. Provavelmente a porta de Heron demorava algumas horas para abrir. Também existe uma teoria para a criação da primeira bateria, que teria sido criada acidentalmente em Bagdá, por volta de 2000 anos atrás. Um arqueólogo alemão, em 1938, encontrou um jarro de barro oval, que é considerado uma evidência desse evento. Este artefato é conhecido como a Pilha de Bagdá, um misterioso vaso de argila de 13 centímetros de altura, contendo um cilindro feito de uma liga de cobre e estanho, com uma barra de ferro suspensa dentro dele. Por possuir sinais de corrosão, realizaram testes na peça, que revelaram a presença de alguma substância ácida, possivelmente vinagre ou vinho. Em resumo, o arqueólogo havia encontrado uma antiga pilha, e desde então existem especulações sobre seu propósito e sua possível relação com processos eletroquímicos. Em um de seus cadernos de esboços, Leonardo da Vinci fez alguns estudos e desenhos ligados a lentes e ótica. Em 1508, ele fez um desenho de um dispositivo chamado lente do olho, lóquio, que era um cone de vidro preenchido com água. Acredita-se que ele teve essa ideia, como uma tentativa de melhorar a visão das pessoas. Mas foi apenas no final do século XIX e início do século XX, que os avanços reais começaram a acontecer. Em 1887, o médico alemão, Adolf Gaston Eugen Fick, criou a primeira lente de contato corneal, que poderia ser tolerada pelo olho humano por um curto período de tempo. Essa lente era feita de vidro e cobria a córnea, mas não era muito confortável. O verdadeiro avanço aconteceu em 1949, quando os oftalmologistas tchecos, Otto Visscherly e Drahoslav Lin, inventaram as primeiras lentes de contato gelatinosas, feitas de um material chamado hidrogel. Essas lentes eram mais flexíveis e confortáveis de usar, e marcaram um grande passo no desenvolvimento das lentes de contato modernas. Se você considerar que enviar uma mensagem de Londres para Nova York no século XIX demorava aproximadamente 10 dias de navio para que a mensagem chegasse, então você também vai considerar este acontecimento sensacional para aquela época. O primeiro telegrama transatlântico enviado pela Rainha Vitória, do Reino Unido, para o presidente dos Estados Unidos, James Buchanan, em 1858 foi uma sensação na época. O telegrama foi transmitido através do cabo telegráfico transatlântico recém-instalado e foi um marco na comunicação rápida internacional. O conteúdo da mensagem era uma saudação de boa vontade entre os dois líderes, comemorando a nova conexão proporcionada pelo cabo telegráfico. Obrigado por assistir este vídeo. Assista também aos vídeos que estão aparecendo agora aí na sua tela.